Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. E nossa aula é sobre a Segunda Guerra Mundial. Estamos na sequência e agora estamos chegando aos eventos finais. Os eventos que vão dar, então, finalização à guerra. Primeiro, precisamos perceber que no Pacífico as coisas andavam cada vez mais efervescentes. Os japoneses estavam ali trabalhando de forma brava, heróica do ponto de vista do eixo, para obter então a sua vitória. E os japoneses faziam coisas incríveis. É dito que alguns vinham montados em míssil e manipulavam os mísseis justamente para acertar os seus alvos, né? Toda a história tem fundos de verdade. Entretanto, na Europa estava acontecendo algo incrível. O pacto de não agressão foi rompido por Hitler. Hitler resolveu invadir a Rússia. Invade a Rússia, obtém vitória, tem um domínio de algum território e então isso dificulta o trabalho dos russos. Entretanto, os russos não vão deixar isso barato. Voltando ao Pacífico, em dezembro de 41, os japoneses resolvem estrategicamente atacar a base de Pearl Harbor, no Havaí, onde estavam justamente as forças americanas, estadunidenses. Por que os japoneses resolveram atacar os Estados Unidos, se é dito que os Estados Unidos não estava participando da guerra? Na realidade, os japoneses sabiam que os Estados Unidos estava participando de forma indireta, financiando armas, financiando tudo o que era necessário para a guerra e apoiando a Inglaterra, a França e outros aliados. Mas os Estados Unidos ainda não havia participado da guerra de forma física, não havia mandado soldados para lá. E os japoneses temiam que aquela base pudesse ser, então, um lugar estratégico para que os Estados Unidos começassem, então, os seus ataques. E, então, os japoneses atacaram a base em dezembro de 41. Voltando ao Ocidente, a Rússia estava agora sendo manipulada parte do seu território pelos alemães. Entretanto, os russos começaram uma contraofensiva. E essa contraofensiva foi muito importante para o resultado total da guerra. Essa contraofensiva aconteceu na Batalha de Stalingrado. Nessa batalha, os russos saíram vencedores e conseguiram expulsar os alemães. E os alemães foram sendo encurralados e voltando para a Alemanha. E os russos foram marchando em direção a Berlim. Bem, dentro deste quadro, a guerra já estava começando a ser definida. Com uma derrota na Batalha de Stalingrado, o exército alemão agora ficava em situação muito difícil, porque ele teria que lutar em duas frentes, na direção do Oriente contra os russos e na direção do Ocidente contra os aliados que vinham daquele outro lado. Bem, neste interim, os aliados conseguem então uma vitória na Itália e há ali a rendição da Itália em 1943. E essa contraofensiva à Itália acontece rapidamente, porque os nazistas, quando percebem que a Itália se entregou, que o rei Emanuel III havia se entregado aos aliados, então ele faz uma contraofensiva para ocupar Roma. E os nazistas começam a dar trabalho justamente naquela região. E naquela região é interessante salientar que ali os aliados procuraram grande resistência e dentre eles estava lá a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, que então, estrategicamente com ingleses e estadunidenses, fizeram ali algo fantástico e bravo para um exército e uma aeronáutica que não estava preparado para esse tipo de combate na Segunda Guerra Mundial. O Brasil venceu a Batalha de Monte Castelo e ajudou a libertar os italianos. Nessa situação, Mussolini estava preso e foi executado pelo próprio povo italiano. As coisas agora tomaram um outro rumo
e o eixo estava perdendo justamente para os aliados, e os aliados estavam avançando. Então, chegamos ao que chamamos de dia D. O dia D, o dia 6 de junho de 1944, foi assim chamado porque foi um dia decisivo, onde desembarcou na Normandia uma quantidade muito grande, de contingente de soldados aliados de toda a parte do mundo, com uma estratégia rápida para então libertar a França. E logo, logo, pouco tempo depois, a França foi liberta e todo aquele grupo de soldados estava estrategicamente marchando em direção a outras regiões ocupadas pelos alemães. Isso foi fantástico, isso foi muito importante e muito marcante. Depois de 3 meses, após libertarem a França, eles marcharam rumo a Berlim. E Berlim agora estava cercada. Ali havia a presença de franceses, ali havia a presença dos aliados com um grande contingente, já havia anteriormente a presença dos russos e Berlim estava totalmente cercada. Dentro dessa situação, os alemães que estavam resistindo resolveram se entregar. Hitler suicidou-se. Essa é a versão histórica. Existem outras versões que dizem que Hitler fugiu, que Hitler foi ali, que Hitler foi para cá, mas a versão oficial é que ele suicidou. E a Alemanha, então, foi impactada. A Alemanha, então, foi rendida e jogada ao chão e, então, derrotada. Bem, nessa situação, a guerra já poderia ter terminado. Entretanto, no Pacífico, os japoneses estavam resistentes. E era muita resistência dos japoneses, a tal ponto que houve um grande bombardeio na cidade de Tóquio, ainda em março. E os japoneses resistiram a esse bombardeio. Resistiram de tal forma que os aliados pensaram o que fariam para que os japoneses se entregassem. Naquela época, havia muita discussão sobre o uso de uma arma que há muito tempo já se vinha pensando em fazer. Tanto britânicos, tanto alemães, como ingleses, os ingleses são os britânicos, quanto americanos, estavam preocupados com respeito a desenvolver uma máquina de matar em grande quantidade. E já haviam feito algum trabalho com a chamada água pesada para desenvolver o que nós conhecemos hoje como a bomba atômica. Entretanto, os ingleses não conseguiram, os alemães também não conseguiram, mas os americanos conseguiram, com a ajuda de Einstein, que inclusive é, na realidade, um judeu alemão, que havia também se deslocado num período em que Hitler havia expulsado os judeus da Alemanha. Com esse sentido, os americanos, depois de terem experimentado essa grande bomba, essa grande arma, essa grande máquina de matar em Nevada, eles resolveram então que essa seria uma forma de parar os japoneses e seria também uma forma de dar um recado para os russos que vinham então implementando as suas vitórias. E essa bomba seria então o fator definitivo da guerra. Alguns questionam se era realmente necessário que os Estados Unidos tivesse usado a bomba atômica para então atacar o Japão. Mas os Estados Unidos usou. Os Estados Unidos então fez uso dessa bomba de tal maneira que no dia 6 de agosto essa bomba foi jogada em Hiroshima. 2 dias depois, 8 de agosto de 45, ela também foi lançada em Nagasaki. E isso realmente trouxe um grande estrago para o Japão. Milhares de pessoas morreram da explosão da bomba, que tem realmente um poder incrível. E outras morreram por causa da radioatividade, sendo então destruídas e ficando em impossibilidade de resistência por causa então das enfermidades devido à questão da radioatividade da bomba. É interessante que Vinícius de Moraes, na sua composição A Rosa de Hiroshima, faz alusão ao problema que a bomba causou, não só no momento, mas posterior para toda a população japonesa. É interessante que a gente faça uma reflexão que essa foi uma arma de grande poder letal que levou muitos à morte e levou um questionamento se realmente o mundo poderia fazer uma outra guerra. Bem, com a derrota do Japão, agora os aliados precisavam julgar
todos aqueles que foram considerados criminosos de guerra, todos aqueles que fizeram todos os crimes de guerra e que provocaram essa guerra. Então esse julgamento aconteceu justamente em Nuremberg. Ali então foram sentenciados à prisão perpétua e morte por fuzilamento aqueles que foram responsáveis pela guerra, especialmente os nazistas. Bem, depois disso era necessário então que tomassem uma providência para que a Alemanha não repetisse aquele estrago. E essa providência foi tomada. Na cadeira de grandes líderes estava sentado então ali William Churchill, representando então os ingleses, Joseph Stalin representando os russos, e ali também estava Roosevelt representando os Estados Unidos. E entre eles foi decidido o que aconteceria. E o que foi decidido é que a Alemanha seria dividida. Dividida de tal forma que o seu lado oriental ficaria ocupado pela União Soviética e o seu lado ocidental ficaria ocupado então pelas forças dos aliados, especialmente os Estados Unidos, a Inglaterra e França. E daí então vai-se ter uma estratégia para conseguir a paz no mundo, embora essa paz nunca foi alcançada. Bem, chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial, uma guerra que deixou realmente muito transtorno para o mundo e uma guerra que mudou posteriormente a forma de organização do mundo e mudou a forma não somente nas questões política-administrativa, mas também mudou em relação à economia, que passou então a ser ditada por essa linha de pensamento. Na divisão da Alemanha, temos ali retratado a divisão do mundo, que agora então começaria uma outra guerra no aspecto ideológico. De um lado, os socialistas e de outro lado, os capitalistas. Mas isso é assunto para a próxima aula. Forte abraço e até o próximo encontro.